Olá, meu amigo pastor, pastora, líder, que bom que você está aqui comigo. Não importa qual igreja que você é, não importa qual a sua linha teológica, nada disso importa. Sabe o que importa realmente? É que nós amamos Jesus e estamos servindo a Jesus juntos. E o Igreja Exponencial está aqui para servi-lo. Eu estou aqui, Anderson, para servi-lo, passar conhecimento, instrução, mostrar um pouquinho daquilo que nós temos entendido, estudado, aprendido. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento que gera crescimento sobre a sua vida, sua igreja, seu ministério. Então, eu quero agradecer você estar aqui comigo. Lembrando que nós estamos nesse formato, aonde toda quinta-feira sai uma nova aula e ela fica aberta no YouTube de quinta a domingo, sempre de quinta a domingo, e você pode assistir gratuitamente ali, depois ela sai do ar. E quem é um assinante, por estar aqui em cima, você está vendo Igreja Exponencial Assinatura, quem é um assinante tem todas as aulas gravadas, arquivadas, os materiais em PDF e muito mais outras coisas que nós disponibilizamos para aqueles que são assinantes do Igreja Exponencial. Então, eu quero convidar você a estar conosco também lá na plataforma. Se você ainda não faz parte, se você faz parte, muito bem-vindo. Obrigado por nos ajudar a fazer o reino de Deus crescer e compartilhar conhecimento para pastores e pastoras, para líderes. Se você conhece algum amigo, seu pastor ou pastora, que ainda não está assistindo essas aulas, eu quero convidar você a compartilhar o vídeo. Fala para ele, olha, de quinta a domingo é grátis, está disponível no YouTube, depois sai do ar e vai só para a plataforma lá do Igreja Exponencial. Também lembrando que sempre no site lá do Igreja Exponencial tem muito conteúdo. Nós estamos tentando sempre disponibilizar, além dos materiais em áudio, vídeo e PDF, para os assinantes, também estamos tentando disponibilizar um material em PDF por mês para aqueles que são nossos amigos seguidores aqui no YouTube, nas redes sociais e no nosso site, tá bom? Mas vamos para a aula. Não quero que você me entenda mal hoje, preste muita atenção, me acompanhe muito bem, por quê? Porque o tema da aula hoje é as igrejas tiveram alguns benefícios nessa pandemia. E muitas vezes, por não sabermos olhar como um todo a situação, nós acabamos só enxergando as coisas ruins. Sim, foi horrível. É horrível se você está me assistindo nesse tempo. Na minha cidade, ainda as igrejas estão impedidas de se reunirem. É horrível isso. Mas você pode estar perguntando assim, Anderson, o que é que foi os benefícios dessa pandemia para a minha igreja ser? Diminuiu a arrecadação, eu não pude congregar, ficou mais difícil de ganhar pessoas, ficou mais difícil de pastorear. Houve sim alguns benefícios, mas muitas vezes, por nós não aprendermos a enxergar com olhos diferentes uma situação terrível, o caos, nós não aproveitamos as oportunidades no meio do caos. E é isso que eu quero falar hoje nessa aula, sobre os benefícios, e eu vou listar aqui, nós vamos conversar, e você, se tiver alguma dúvida, pode me mandar um recado, deixar um comentário, mandar lá no Instagram, no inbox, um áudio, perguntando, falando, vai ser uma alegria a gente conversar. Mas quais foram esses benefícios? Bem, muitos benefícios houve, muitos. Como toda grande crise trouxe um benefício para a humanidade. Toda grande crise gerou crescimento pós-crise. Por quê? Quando os cristãos foram perseguidos em Jerusalém, e grande parte foi morta, houve a dispersão. Então, eles saíram, eles foram obrigados a sair. Eles foram obrigados a sair e ir para outros lugares e assim acabaram evangelizando novos lugares. Quando há uma crise, há uma ruptura com o sistema de acomodação e comodismo. E a nossa igreja, a começar por nós pastores, que eu também sou pastor numa igreja local, nós
sofremos a ruptura de um sistema que nós já estávamos acostumados de sermos pastores. Mas não só nós, os membros e toda essa questão estrutural de igreja. Ah, mas isso é horrível. Sim, é. Mas muitas vezes a coisa boa que nós estávamos vivendo, ou que estamos vivendo, estava sendo inimigo do excelente da parte de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que se nós atentarmos para as Escrituras, para a história da igreja, nós vamos perceber que rupturas em meio a situações de calamidade, ao caos, como eu dei o exemplo da perseguição da igreja primitiva, sempre trouxeram, em meio à dor, é claro, crescimento e fortaleceram a igreja. Então, a primeira coisa que nós podemos colocar, a primeira coisa, deixa eu só mudar aqui a cor e o tamanho da fonte. Ok. Primeira coisa, eu vou escrevendo e você vai acompanhando aí, nós vamos conversando. Depois você pode estar falando comigo também. A primeira coisa que nós vemos de benefício, o primeiro benefício que essa pandemia trouxe foi, só colocar em preto aqui. O primeiro benefício que essa pandemia trouxe, e essa é uma parte que poucas pessoas e pastores estão percebendo. Ela fez da sua igreja um quadro branco. A primeira coisa que a pandemia fez com a sua igreja, ela fez da sua igreja um quadro branco. Como assim? Ela resetou a sua igreja no sentido de programação, no sentido de estrutura, no sentido de forma de organização. Ela resetou, porque você se reunia no templo, se reunia no prédio, fazia isso, fazia aquilo, aqueles têm grupos pequenos nas casas, seja lá grupo pequeno, célula, não importa o nome, ela tinha toda uma estrutura. Veio a pandemia, zerou a estrutura. E tem muitas coisas nas nossas igrejas que nós já estávamos pensando em como acabar. Mas por medo, por situações, nós não terminamos. O que a pandemia fez? Ela veio e zerou tudo. Então, qual é o benefício disso, pastor? Qual é o benefício disso, Ander? Pode me chamar de Anderson, ok? Qual é o benefício disso, Anderson? O benefício disso é que a pandemia deu a oportunidade de renovar. E renovar é acabar com o que não estava funcionando. Provavelmente na sua igreja tinha várias coisas que não estavam funcionando mais. E nós, seres humanos, e as pessoas que fazem parte da nossa igreja, nós temos a tendência de nos apegar à estrutura e a coisas. E muitas dessas coisas não dão resultado espiritual para as pessoas, não dão resultado ministerial para a igreja local e muito menos financeiro. Na realidade, só dão custos e gastos, gastos de mão de obra, de tempo e de recursos financeiros. Essa pandemia, ela criou um quadro branco na sua frente, pastor, pastora, mostrando para você que agora é a hora de você reescrever a igreja local.
reestruturar a igreja local. E essa é uma das poucas oportunidades que nós vamos ter na vida como igreja, preste bem atenção, de recomeçar na mesma igreja, de recomeçar no mesmo lugar. Perceba, nós estamos assim desde março. Estamos agora, quando eu gravo e publico, estamos no final de julho, início de agosto de 2020. Perceba que nós estamos tendo mais de 5 meses para recomeçar, reestruturar, dar um reset, aproveitar aquilo que estava bom como base, tirar o que não estava e organizar. E aí é uma coisa que essa pandemia nos deu. A segunda coisa, ela nos deu tempo. Por quê? Porque nós somos impedidos em alguns momentos de visitar, de nos reunir. Nós e as pessoas tivemos mais tempo. Claro que nós trabalhamos mais para correr atrás das pessoas, mas nós tivemos mais tempo para pensar. Nós tivemos mais tempo para organizar, nós estamos tendo mais tempo para refletir. Refletir sobre o quadro branco que eu falei, refletir sobre o que estava ou não funcionando e como nós vamos ser igreja a partir do final da pandemia. Então, esse tempo é mais muito valioso. Muito valioso. Esse tempo nos dá a oportunidade de analisar e refletir sobre cada área do nosso ministério. Deus nos deu, em meio à pandemia, um tempo para refletir. Claro que eu sou e gostaria de estar reunindo com o povo, de estar junto, mas nós estamos tendo um tempo para refletir. Como anda até aqui a igreja? E como eu posso fazer a igreja a qual Deus me colocou sobre responsável, parte de responsável, para avançar para frente? Para avançar para frente. Nós temos que aproveitar esse tempo para, quando recomeçarmos, nós já sabermos tudo que nós vamos renovar na igreja, tudo que aquilo que a pandemia bloqueou e nós não vamos querer recomeçar. Nós temos que ter tempo para analisar a nossa liderança, a forma com que lideramos, refletir sobre cada área do ministério e como nós vamos colocar em prática. Tempo, então, para também criar estratégias tempo para criar estratégias. Nós tivemos tempo para isso. Nós tivemos tempo. E nós precisamos aproveitar cada ponto desse tempo. Nós também, continuando aqui, tivemos, abrir uma nova página, nós também tivemos a oportunidade
através dessa pandemia, como igreja, ela não é de todo mal, de ver como nos comunicamos. E nós temos que ser bem claros sobre isso, que a pandemia mostrou a necessidade de comunicação verdadeira, real e saudável nas nossas igrejas. Mostrou a importância de ter uma comunicação consistente e próxima dos membros. Então, nós percebemos isso. Grande parte das igrejas não tinham uma comunicação até o início dessa pandemia consistente. Não tinha. E essa pandemia mostrou a necessidade da igreja se comunicar com os membros dela de uma forma consistente, de uma forma próxima. Os pastores viram isso. Multiplicou por milhares de lives no Instagram, no Facebook, no YouTube, por muita imagem, por muita transmissão de conhecimento, coisas que não se fazia antes. E quando terminar, precisa-se continuar. Por quê? Porque mostrou para ver como nos comunicamos e nós percebemos que as igrejas não têm um plano de comunicação. E isso, gente, estava matando muitas igrejas. Muitos pastores não estavam percebendo que a necessidade de um plano de comunicação na sua igreja. E a pandemia mostrou como isso é fundamental. As igrejas que eu conheço, que estão em meio à crise, ao caos da pandemia, mais estruturadas, mais tranquilas, são as igrejas que já tinham uma base de comunicação, que já tinham uma comunicação consistente, constante. Aquelas que não tinham, sofreram. E estão sofrendo, porque estão tendo que criar um plano de comunicação em meio ao caos da pandemia. Deixa eu colocar uma observação aqui. Um plano de comunicação criado em meio à pandemia não basta para o pós-pandemia. Então, agora eu criei um plano, estou fazendo isso. Quem sabe você criou, você tem lá, agora eu posto todo dia um texto, eu compartilho um vídeo, eu tenho a lista de transmissão no WhatsApp, eu faço 3, 4, 5 lives por semana. Não, tá suficiente, tá, beleza, suficiente para o período de pandemia. E o pós? Lembra do quadro branco no primeiro ponto? Tem um quadro branco. Tem um quadro branco. E precisa haver. Se você não tinha um planejamento de comunicação, precisa haver. Existe um cálculo feito para organizações que diz o seguinte: uma pessoa comunicando oralmente, falando, consegue comunicar no máximo até 15 pessoas, 20 pessoas, transmitir conhecimento, transmitir informação clara. Após isso, não mais. Então, a sua comunicação tem que estar centrada no tripé: escrita, áudio e visual.
os três juntos, separados, mas ela tem que estar, toda a informação tem que estar nesse tripé. Escrito, audiovisual. Se você percebeu o que eu estou fazendo aqui, lógico que você que está assistindo somente no YouTube, você só vai ver o audiovisual e o escrito, claro, à sua frente, como eu faço aqui. Mas quem está lá na assinatura, na plataforma do Igreja Exponencial, eu falo academia porque a academia é uma outra situação nossa. No Igreja Exponencial, ele vai ter o áudio MP3 dessa aula, ele vai ter o audiovisual, que é isso aqui que você está assistindo, e ele vai ter o PDF, vai estar escrito. E num futuro próximo, eu quero agregar essa questão com mapas mentais, para que fique mais claro ainda, para usar o visual e o escrito junto. Mas, por enquanto, perceba, nós estamos usando já os três pilares. A sua igreja usa. Antigamente, as igrejas só entregavam um folhetinho com os avisos da semana. Depois ficaram só dando aviso nos cultos. Nós temos que usar todas as estratégias de comunicação para que todos entendam. E entender que menos é mais. Então, nós vemos em meio à pandemia como nos comunicamos. E, infelizmente, meu amigo pastor, pastora, nós nos comunicamos mal. Nós precisamos aprender. Fala por ti, Anderson, eu me comunico bem. Então, faça alguns testes. Aproveite esse tempo, o tempo onde o quadro está ficando branco, e faça alguns testes. Mas aonde eu faço? Aonde eu vejo, aonde eu me aprofundo nesse tema de comunicação, tem muita coisa gratuita na internet. Muita coisa sobre isso. Não que você, pastor, precise fazer isso sozinho. Você precisa delegar para alguém, mas estar junto para dar a direção da comunicação, mas deixar uma pessoa encarregada. Porque eu não estou aqui para dificultar a sua vida, acrescentar 300.000 coisas para você fazer. Eu estou aqui para lhe ajudar a facilitar a vida ministerial. E essas orientações, essas informações, na realidade, estão aqui para te ajudar nessa questão. Se você tiver alguma dúvida também, quem sabe nós podemos fazer dentro do Igreja Exponencial um curso só sobre comunicação, né? E nós estamos vendo ainda. Quem sabe vamos fazer isso aí. Ok, vamos continuar aqui. Então, nós falamos, lembra? Nós estamos falando sobre as igrejas tiveram benefício nessa pandemia. Então, a pandemia fez um quadro branco. Depois, ela nos deu tempo, a gente falou sobre isso. E agora a gente terminou de falar sobre que ela nos mostrou como, ela nos deixou ver como nos comunicamos. Então, isso é muito, muito importante. Agora vamos para o ponto 4. Ponto 4. Ponto 4 tem a ver com liderança. O que essa pandemia fez a respeito da liderança? Ela revelou os líderes comprometidos e os não. Ela fez isso. Não sei você, mas nessa pandemia nós vimos líderes comprometidos se comprometendo mais e aqueles que não eram se descomprometendo mais. Agora, quando voltar a pandemia, ou nesse meio tempo que está indo, após a pandemia, e nesse tempo que está indo, em nome de Jesus, para o final, como é que você vai proceder? Ela nos deu a oportunidade, então, de analisar a liderança,
ela nos deu a oportunidade de fazer um apanhado do nível espiritual da liderança, mas que ela fez? Ela nos ajudou a enxergar os que estavam descomprometidos. Por que isso é bom? Agora falando de gestão de liderança. Por que isso é bom? Isso é bom porque quando nós formos recomeçar, nós vamos saber primeiramente com quem nós realmente podemos contar. Pior de tudo é fazer um planejamento, estruturar, criar projetos. E quando nós nos deparamos, nós vimos que nós só podemos contar com 5%, enquanto nós pensávamos que nós poderíamos contar com 20%. Então, nós precisamos ter clareza para projetar, planejar, reconstruir, construir a igreja local com a ajuda dessas pessoas. Para quê? Para que a multiplicação de líderes, para que a reprodução de líderes seja igual a os comprometidos, não aos descomprometidos. Porque você sabe que é uma reprodução. Um homem de Deus reproduz um homem de Deus. Um homem de caráter reproduz um homem de caráter. Um líder comprometido ensina, através das suas ações, atitudes, as pessoas a se comprometerem. E segundo, nessa questão é ajudar, tratar e corrigir os descomprometidos. Eu estou falando não de descartar, mas sim de saber o tratamento diferente que nós precisamos dar. Não podemos tratar todo mundo igual, porque ninguém é igual a ninguém, não existe todo mundo igual. Essa pandemia, eu brinco que mostra e tem mostrado a estatura espiritual dos membros e da liderança que está conosco na nossa igreja. E isso é triste porque nós nos decepcionamos, vemos pessoas que nós esperávamos que estivesse ou pareciam estar num nível mais alto espiritual e não estão. Então, esse é um ponto que nós precisamos aprender. Aprender a analisar. Analisar as pessoas que estão conosco. E se tivermos que tirar alguém, esse é o momento. Esse é o momento. Porque é um momento propício. É um momento propício para isso. E quem sabe tem pessoas que estão se destacando na igreja local. Então, eu convido você a pensar muito, muito, muito sobre isso. Ok? E para encerrar, o quinto e último ponto, eu ia falar de mais alguns, mas vou parar por aqui hoje. O quinto e último ponto é os membros da igreja. Como assim? A pandemia revelou quem são os membros da igreja. Deixa mais claro, por favor, certo que você está falando isso. Primeiro, aqueles que são fiéis, mostrou. Mostrou aqueles que são carnais,
mostrou aqueles que não são. Mostrou aqueles que são fiéis, permaneceram fiéis nos dízimos, permaneceram fiéis nos ministérios, no compromisso, na vida espiritual. Você está tendo a oportunidade de fazer um mapeamento completo de quem está junto contigo na causa, em todos os níveis da sua igreja. Mostrou aqueles que são carnais, que estão ali, mas não são comprometidos com a vida espiritual. São aqueles que precisam que sempre tem alguém orando por ele, que tem alguém fazendo algo por ele. É o crente sanguessuga. Você precisa ter um mapeamento dos níveis, dos tipos de crentes que tem na sua igreja, porque senão você vai demandar muito trabalho pessoal, pastoral, da sua família, dos líderes para pessoas que apenas são sanguessugas. Eu sei que parece pesado eu falar isso, eu sei que parece meio difícil falar isso, mas é verdade. E também mostrou aqueles que não são. São gente que estava na igreja, mas que esperou a primeira pandemia aparecer para se largar mundo afora. Aqueles que são carnais ainda têm o desejo de buscar de Deus, mas não conseguem. Mas aqueles que não são, nem comprometidos com a igreja, nós precisamos saber o que fazer com cada tipo. Com cada tipo. Eu me concentraria no primeiro e no segundo. Primeiramente ali, nos que são fiéis e no segundo. Esses ainda têm chance, os que são carnais. Agora, os que não são. Por que isso, pastor? Porque se nós vamos recomeçar, passando essa maré de pandemia, nós precisamos saber muito bem aonde nós vamos colocar a nossa energia. Porque aqui é um jogo a longo prazo. E no longo prazo é o quanto de energia, de força, de saúde espiritual, psíquica, mental e física eu tenho para aguentar. Nós não estamos correndo 100 metros. Não. Nós não estamos nem correndo uma maratona. Nós estamos naquelas corridas que é mais de 200 quilômetros. Nós estamos nessa. Aonde saber ter estratégias, ter um jogo espiritual, uma clareza espiritual, um jogo mental estratégico e saber poupar energia é o que vai nos fazer perdurar e avançar. E esse, querido, é o meu maior objetivo, a minha maior intenção com a Igreja Exponencial. É ajudar pastores, amigos pastores, pastoras, líderes, a permanecerem, a serem consistentes, a não fazerem parte da estatística de pastores frustrados, igrejas fechadas, pessoas dispersas. Deus conta contigo, Deus acredita em ti, eu acredito em ti. Isso não é um vídeo motivacional, você viu, é um vídeo de instrução, de conhecimento, mas permaneça. Permaneça com clareza, aproveitando as oportunidades, fazendo do caos, até certo ponto, um grande aliado para o seu ministério. Tá bom? Deus abençoe você. Não esqueça, se você está assistindo, nos 3 dias que fica disponível no YouTube, curta, compartilhe com o pastor, comente aqui abaixo. Se você está assistindo na plataforma Igreja Exponencial, coloque lá seu comentário, me chame para conversar se você precisar. Ainda consigo atender a todos. Então, aguardo você na próxima aula.
Estamos juntos. Deus abençoe vocês e a sua igreja. Paz.